Começa agora o nosso IboaCast Mulher, o podcast que edifica não só a manhã do teu sábado, mas toda a tua vida. Eu sou Graziela Nunes, coordenadora de mulheres da Igreja Batista do Olho d'Água, e estou aqui com ela, Sinara May, staff da Coordenação de Mulheres da Igreja Batista do Olho d'Água. Nós temos um tema hoje que, de fato, para mim é muito, muito interessante. E a nossa convidada, ela vem para deixar a nossa manhã, o nosso momento, digamos que mais sonoro. A voz é maravilhosa, o conhecimento é maravilhoso e ela é uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Amém. Quem é ela, Sinara? A nossa convidada é Gilcilene. Eu vou apresentar para vocês Gilcilene, para aqueles que ainda não conhecem, não tiveram o privilégio de conhecer Gil. Gil é filha e discípula do rei, esposa de Carlos Júnior, mãe de Karine e Carlos Eduardo. Gil é formada em teologia, licenciada em pedagogia, especialista em gestão educacional, assessora pedagógica da Rede Batista de Educação Maranhense. Atualmente, ela serve na Igreja Batista do Olho d'Água, no Ministério de Discipulado e Escola Bíblica Dominical. Seja bem-vinda, Gil, ao nosso encontro. Contribua conosco, fala, porque nós queremos ouvir você com muito prazer neste dia. Obrigada, Sinara. Obrigada, Grazi. É uma honra para mim estar aqui com vocês, fazer parte desse grupo de mulheres, né, que tem vivenciado esse projeto, que tem edificado tantas outras vidas, não só de outras mulheres, mas de outras pessoas, né? Que às vezes o esposo está lá junto, escuta junto com a esposa e é edificado também. Os filhos às vezes estão ao redor, escutam e são edificados também. Então é um projeto que foi feito para abençoar vidas e glorificar o nome do Senhor. Amém. E para mim é uma honra estar aqui com vocês. Amém. Então, o tema de hoje será Santidade, um padrão real. Nós vamos conversar sobre isso. E para começarmos essa conversa, eu gostaria de perguntar a você, o que é santidade? Ou o que é ser santo? Pronto. Esse é um tema que ele é de extrema importância, né, para a vida cristã. Falar sobre santidade, falar sobre ser santo. Quando a gente pensa no termo ser santo, e que ele aparece em várias passagens bíblicas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós precisamos entender que ser santo e santidade, ambos os termos, eles estão falando e se referindo a ser separado, a ser purificado, a ser consagrado. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se formos estudar a raiz desses termos, nós estamos falando ali de separação. No Novo Testamento, a gente fala daquilo que não é comum, que não é do meio, mas aquilo que de fato é separado, é diferente. De acordo com as passagens bíblicas e que a gente analisa, onde esses termos estão inseridos, aí a gente percebe que é um processo, que existe um processo, né, que precisa ser executado por aqueles que conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Gil, se é um processo, vamos falar um pouquinho desse processo de santidade. Qual é a duração desse processo? Então, falar sobre a duração do processo de santidade é falarmos sobre algo que dura a nossa vida inteira. Ou até que Jesus volte, se quando ele voltar ainda estivermos vivos, ou até que nós, quanto seus filhos, nos encaminhamos aí para a glória. Então, é a vida inteira. Eu brinco sempre falando que é sócio contínuo, né? Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Manhã, tarde e noite. Então, é um processo que ele é todos os dias, né? É um desafio que ele é diário, não deixa de ser um desafio, mas que exige de nós escolhas que precisamos fazer. Perfeito. Muito bem. Então, é um processo cíclico, né? Então, ele pode ser um processo cíclico ou linear a depender das nossas escolhas, né? Porque quando a gente fala sobre santidade, eu gosto muito da referência que eu vou trazer para vocês aqui, que está lá em Hebreus 12, verso 14, que fala: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, pois sem santidade ninguém verá a Deus. E tem, Gil, só melhorando aqui a pergunta para você, né? Ele
também é linear, né? Como você acabou Sim. de falar. Ele tem fases? Sim, porque a gente está falando de vida humana, né? Nós estamos falando de um processo que é desenvolvido por pessoas. Se eu estou falando de pessoas, eu estou falando de erros que podem vir a ser cometidos, de ciclos de vida e de desenvolvimento da vida comum de todos nós, ou seja, se eu conheci a Cristo no alto dos meus 12, 13, 14 anos de idade, eu vou ter um tipo de experiência com Deus e um processo de caminhada de santificação que vem ali desde a minha adolescência e que vai culminar juntamente com a minha evolução natural de crescimento, né? Mas existem pessoas que conhecem a Jesus depois dos seus 45 anos e que já viveu muita coisa, e que tem uma história para trás, né? E que ali, a partir da experiência dela com Deus, ela inicia como um bebê novo na fé a sua vida e caminhada cristã. Então, por isso é que se diferencia tanto, né? Porque está atrelada ao desenvolvimento do indivíduo. Agora, diante disto, ele não está ligado a só o fato de que eu cresci na igreja, né? Vamos colocar aqui entre aspas, ou porque eu estou na igreja desde a minha infância, eu tenho, digamos ali, um know-how adquirido de santidade. Não, porque eu posso às vezes estar 20 anos dentro de uma igreja, me congregando, estando ali com pessoas, e ainda assim não ter um crescimento necessário em busca da maturidade que vem dentro desse processo de santificação, porque as escolhas que eu venho fazendo durante todo esse tempo são escolhas que não se adequam para aqueles que de fato querem ter um compromisso de crescimento e de relacionamento com o Senhor, porque não é um processo como receita de bolo. Você faz assim, vai dar tudo certo. Você está falando de um processo que está ligado a relacionamento, o seu relacionamento com Deus. Então, é necessário que se tenha um investimento diário em escolhas corretas, nas quais a Bíblia orienta como devemos fazer. Não é algo que eu vou assistir alguma coisa na TV ou fazer um curso e vou aprender como ser santo, e vou aprender como caminhar nesse processo de santificação. Eu preciso estudar a palavra, eu preciso ler a palavra, eu preciso conhecer a manifestação do Senhor revelada a mim, que é através da Escritura, para que assim eu possa realmente sedimentar os meus passos diante daquilo que eu preciso para a minha vida, para as escolhas que eu faço, sejam elas de cunho pessoal, profissional ou social. E santidade, que muitas vezes para a sociedade, quando a gente fala em santidade, santidade é um termo que é muito comum de nós cristãos, né, utilizarmos. Mas na sociedade, às vezes, parece assim, eu estou num processo de busca pela minha santidade. As pessoas acham meio que utópico, Sim. né? Mas é inalcançável, inacessível, é para alguns, não é para todos. Santidade é para todos? Santidade é para todo filho de Deus, para todo aquele que é nascido no Senhor, né? O início do seu processo de santificação, né, do processo da sua caminhada com Deus, para não as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo não entenderem que é algo que eu vou ter, algo como se fosse um instrumento, né? Não, é a partir da minha caminhada com o Senhor. Nós estamos falando de vida, e de vida cristã, de vida com Deus. Então, esse é o processo de santificação. Não está ligado a ações que eu venha a fazer de natureza religiosa puramente, como rituais, é o que eu estou me referindo. Não são rituais que vão me fazer ser mais santo. São escolhas que eu preciso fazer na minha caminhada com o Senhor, e a escolha é obedecer. À medida em que eu obedeço a Deus na minha caminhada com o Senhor, eu tenho um crescimento espiritual e eu tenho um processo de santificação acontecendo na minha vida. E só assim eu vou conseguir ver a Deus de fato, me relacionar intimamente com Ele e ter experiências com o Senhor. Parece utópico para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus. Porque é loucura para os homens, né? Sim. É loucura para aqueles que não conhecem o Senhor. De fato, soa estranheza. A pessoa diz, mas como, né? Que vai dizer, não, isso que você está falando aí não é real, né? Isso não é real. Isso que você está fazendo deve ter alguma coisinha errada ou estranha ou minimamente esquisita por aí. E, na verdade, não. Na verdade, é um processo que se inicia no momento em que você reconhece a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, que você entende, começa a aprender a respeito da palavra de Deus com a leitura e uma vida devocional que é necessário. A congregação é uma orientação bíblica que é essencial para que você possa estar ligado, né? E assim você comece a produzir fruto, que é o resultado
desta caminhada com o Senhor, é frutificar no Espírito, né? Então, não são rituais que irão fazer com que você tenha uma vida de santidade, mas é a obediência. Agora, como obedecer aquilo que eu não conheço? Como obedecer aquilo que está confuso para mim? Aí fica mais difícil. Sim. Então, por isso é que você precisa se dedicar a conhecer a palavra do Senhor, a ler a Bíblia, a orar, a ter disciplinas que são necessárias para você, quanto cristão, para mim, para todos nós, e que dura a vida inteira. Porque o que faz com que as pessoas acabem desacreditando ou descredibilizando, né, o que nós chamamos e que é um valor para nós quanto cristãos e que chamamos de santificação, é devido ao que as outras pessoas que estão nesse processo e que se deixam envaidecer por más escolhas em algum momento e deixam de testificar, de testemunhar ou dar um bom testemunho sobre esse processo. Então, quando isso ocorre, a tendência é que aqueles que estão de fora, que não têm uma experiência com Deus, descredibilizem aqueles que estão aqui, Sim. desse lado. Então, por isso é que temos que ter muito cuidado. E, quanto crentes e filhos de Deus, precisamos saber que quando a gente fala que dura uma vida inteira, não quer dizer necessariamente que chegue em algum momento com um status de plena segurança. Sim. Mas quer dizer que, na verdade, nós somos tão deficientes na capacidade de fazer as próprias escolhas que nós precisamos do Senhor todos os dias da nossa vida, porque a luta que temos contra a carne, ela não se terminará, ela não se dissipará enquanto o Senhor Jesus não voltar. Então, essa atenção é necessária, porque caso contrário a gente se distrai. E a distração para o crente é um dos maiores, dos gigantescos malefícios para uma vida que produza, de fato, o fruto do Espírito Santo de Deus. Sim. Gil, é possível confundir boa conduta com santificação? Você acha que dá para confundir? Porque muita gente pensa, né, assim, eu sou santo, eu estou bem, né? Eu estou fazendo tudo certo. Estou fazendo tudo certo, não matei, não roubei, não destruí, né? Mas é possível confundir isso? Pode ser confundido boa conduta com santificação, com santidade? Sim, é possível porque a conduta ela está ligada a uma questão ética e moral, né? Então, uma sociedade ela define os seus códigos morais, né? Tanto que a gente vai ali conversar, se fôssemos puxar essa conversa para um ambiente social, daquilo que é correto aqui e que é errado ali. Neste país pode, em outro não pode. Por quê? Porque a sociedade ela vai e constrói seus códigos, né? E as pessoas adentram com seus comportamentos de boa conduta porque elas respeitam esses códigos, né, que são construídos dentro de uma comunidade, dentro de um país, a dentro partir da uma cultura, cidade. Né? Exatamente. Então, você pode ter dentro de uma mesma cidade vários ambientes com seus próprios códigos. Exatamente. E as pessoas estarão executando-se porque elas respeitam esses códigos. Quando você fala sobre santificação, você está falando de algo que ninguém vê. Você está falando de algo que as pessoas vão ver a consequência das suas escolhas. Mas você está falando de algo que parte do coração. E o coração, as pessoas não têm como examinar o teu coração. Ninguém tem como entrar no teu coração. Você é quem sabe. Ou seja, você pode estar indo para os cultos, cultuando ao Senhor juntamente com os irmãos lá. Você pode estar ajudando com doações na igreja, mas o teu coração pode estar podre, ruminando o pecado todos os dias, numa condição de conformismo, com o engodo e com o erro. Então, você é uma pessoa legal e boa para os demais. Você é aquela pessoa que se agrada pensar em alguém para ajudar naquele almoço das mulheres. Você vai estar lá fazendo churrasco para as mulheres, né? Se pensarmos naquela pessoa para ceder o seu carro, você vai estar lá para fazer isso. Ou aquela pessoa que é muito gentil, que é educada, que escuta você e que senta ao teu lado. Você estará lá para fazer isso. Mas se o teu coração, porque na verdade tudo começa ali, né? Se o teu coração, ele não estiver de fato, um coração temente ao Senhor, Sim. entregue ao Senhor, devoto ao Senhor, todas essas coisas farão de você uma pessoa legal, mas não farão de você um santo, separado. Não farão de você alguém que está, de fato, caminhando num crescimento para se tornar, de fato, um indivíduo com maturidade cristã. Que a maturidade cristã não é tempo de vida na igreja, é relacionamento com Deus. Seria, então,
causa e consequência, né? No sentido de que santidade, né, é a causa, né? A consequência é ter realmente essa boa conduta a partir. Sim. A gente poderia, Vai além. Na verdade, é um gerenciamento de Porque- reputação, mas ao mesmo tempo um gerenciamento de relacionamento com Sim. Deus, né? Isso. É mais profundo. Isso. E quando você fala de relacionamento com Deus, você está falando de algo que foge ao ordinário, né? É o extraordinário. extraordinário. É o extraordinário. Então, quando você fala de relacionamento, perpassa a boa conduta. Você consegue impactar vidas. As pessoas conseguem olhar para você e dizer, tem alguma coisa diferente naquela pessoa ali. E você tem a oportunidade de dizer, aqui é Deus, filha. Porque se depender só de mim, você não faz ideia não como é que o negócio estaria. Aqui é Deus purinho. Né? Então, você promove o impacto. Né? Você foge aquilo que é o ordinário da boa conduta. Porque qualquer pessoa pode e deve ter boa conduta nas suas relações, né, nas suas obrigações. Mas promover impacto e transformação de vida, ser usado enquanto você está no processo, ser usado por Deus para impactar outras vidas, aí a gente está falando de coração, num coração contrito. Porque este coração que de fato está diante do Senhor, colocando suas fraquezas, porque ninguém está falando aqui que a pessoa que está nesse processo está acima de algo, porque nós não estamos acima de absolutamente nada, né? Mas colocando diante de Deus as nossas fraquezas, as nossas debilidades, né? Os nossos anseios, e o Senhor nos tratando, e nós, quanto filhas, obedecendo, né? Porque melhor é obedecer do que sacrificar. Essa submissão, eu acho que é submeter-se ao Espírito, né? A ação do Espírito Santo, a ação de Deus. E é muito mais fácil, eu acredito, né? Submeter-nos a códigos de conduta do que a submissão a Deus. Sim. Né? É muito mais o processo é muito mais doloroso, né? É isso que... Porque trata, né? Trata aquilo que ninguém vê. Mexe trata com aquilo aquilo. que ninguém vê. Exato. Né? Então, quando você está falando de códigos, você tem pessoas na igreja, mulheres na igreja, homens na igreja, vivendo os seus códigos. Só executando boas ações, só sendo uma pessoa legal, uma pessoa que frequenta, uma pessoa que está ali, mas que ainda não aceitou do Senhor o tratamento de Deus. Não aceitou ainda sair daquela condição do homem carnal para o homem espiritual. Então, ele não conseguiu, ele não escolheu, ele não optou por obedecer, porque é uma decisão. Obedecer é uma decisão, mas não estou dizendo que é uma decisão fácil. Mas eu estou dizendo que é uma decisão, mas é uma decisão que vai produzir frutos para toda a sua vida. Entende? É verdade. Então, você tem que tomar, você tem que fazer, olhar para si, o autoexame que o Senhor fala lá, quando está no momento da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Isso não é para você fazer só uma vez por mês. Quando você está na congregação e você vai relembrar esse memorial do Senhor. Diariamente. Isso é diariamente, porque nós estamos falando do coração. O coração é enganoso demais. Falamos semana passada sobre isso. É verdade. O coração ele é enganoso, então nós temos que ter cuidado. O que é que vai sedimentar para que o meu coração não faça escolhas erradas? A minha relação com Deus. Mas uma relação no qual eu aprendo da palavra, eu conheço da palavra, mas na hora de tomar a decisão por obedecer, eu obedeço. Sim. E às vezes obedecer ao Senhor implica em lágrimas, implica em vencer o ego, implica em sair do teu eu. Então, assim, nós, quanto mulheres, quando nós precisamos ceder ao nosso ego, à nossa própria vontade, A nossa própria vaidade, né? exatamente, a conversa muda. E o Senhor quer nos quebrar nisto. Porque nós precisamos, de fato, nos permitir que o Senhor promova a ação de transformação dentro de cada uma de nós. Permitir que o nosso Deus mude o que é necessário. E isso não vai ser só uma música que eu vou cantar chorando que vai resolver a minha vida. Verdade. Culto racional. Que é o culto racional. Não, eu vou precisar batalhar todos os dias. Rememorar as escolhas corretas que eu preciso fazer e o porquê de tê-las feito. Então, quando pensamos nesse prisma, você diz o seguinte: eu preciso caminhar porque eu estou dentro de um processo. Mas chegará o momento que hoje o que dói não irá mais doer. É verdade. Porque é isso que a palavra nos garante.
A palavra nos garante que as decisões corretas que precisamos tomar para a nossa vida, para o nosso direcionamento, muito embora naquele momento possa nos trazer dor esta oriunda do nosso egoísmo, do nosso coração, que está envaidecido pela carne. Então, o nosso corpo sente essas decisões. Logo, logo, o fruto desta escolha é você não sentir mais isso. E você vai lembrar e olhar e dizer assim, nossa, eu sofria por isso, como assim? Porque é isso que Deus faz, é o extraordinário, é de fato mudar a chave, né? Mudar aquilo, mas existe um processo, uma caminhada. Grazi, eu vou fazer. Fica à Sabe, vontade, né? fica à vontade, porque É impossível, Sinara, eu não consigo. ela vem com eu não umas coisas consigo. assim, ela fica aqui prestando Eu não atenção, consigo. ela vem assim, mirabolantes, assim, né, se eu posso usar Sai essa do- palavra. Sai Mas do é porque script, né? realmente, gente, a gente fica cada vez mais imbuído de um desejo de aprender e aprender mais. Esse tema, ele é um tema muito sensível, né? Porque ele é um tema que, se a gente não tiver cuidado, a gente vai ali para a polêmica das coisas. Né? Eu nem vou falar aqui o que eu pensei, mas Sinara vai falar o que ela pensou, então eu não vou Vamos ver o que vai atrapalhar o pensamento de Sinara. Uma coisa puxa a outra, né? Porque Vai Gil falou puxando. assim, olha, aquilo que doía, daqui a algum tempo não vai doer mais. E aí tem uma outra condição, né? Aquilo que doía vai continuar doendo a vida toda. Sim. Porque tem essa possibilidade também, né? Tem essa possibilidade de continuar doendo a vida toda. Porque nós estamos ainda nessa matéria pecaminosa, nós ainda estamos nesse corpo, né? E aí eu falo isso lembrando daquilo que Paulo falava sobre si mesmo, do seu espinho na carne, daquilo que sim. nós não sabemos o que é, mas ele tinha as suas dores, ele tinha aquilo que com era ele difícil, né, lutava, pra ele. Era difícil para ele. E vai ser difícil para você a vida toda, talvez, alguma coisa. Mas o Senhor vai É estar. interessante essa colocação, porque muda a perspectiva quando você dá o exemplo do apóstolo Paulo sobre o espinho na carne, porque são dores, né? Mas a gente estava falando de dores diferentes. Quando a gente fala da dor que é proveniente da carne, do pecado, por que dor? Porque em algum momento a carne te deu prazer. Então, ela precisa morrer. Então, esse processo de mortificação da carne gera dor. Mas assim que você consegue ser liberto daquele prazer, aquilo deixa de doer. Porque você deixa de sentir o desejo. Todavia, lembra do exemplo que eu dei do diabético? Sim. Que eu posso até repetir aqui. O que é que acontece? A pessoa que é diabética, ela descobre que ela faz tudo certinho. Toma os remédios, faz atividade física, uma dieta regular e ela fica bem. No passar do tempo, ela fica bem. Só que aí ela tem ali uma escolha. Ou eu sigo fazendo tudo para continuar bem, ou eu começo a dar ouvidos para vozes que dizem assim, precisa mais não, você não sente mais. Só um docinho. Pois é, você não vai, teu açúcar não vai mais alterar não, você tá vendo aí, perdeu peso, tá bem, tá fazendo tratamento, o que é que tem? Come um docinho. Aí você começa, né, a ouvir essa voz. Aí depois não é mais só um docinho, você faz o exame novamente, tá bem. Nossa, estou validado, vou continuar a comer doce, mas agora eu também não vou mais tomar o remédio. Por quê? Estava fazendo, o exame deu normal, comi um docinho, o exame deu normal, vou ficar sem tomar o remédio? Fica sem tomar o remédio. Come o docinho. Faz novamente o exame. Normal. Estou bem para sempre. Agora, atividade física para quê? Então, nem quero mais a dieta, nem quero mais o remédio, mas eu vou ficar... Aí você começa a se enganar. Mas eu vou ficar tipo assim, eu reduzo a quantidade do alimento, mas eu como coisas gostosas que eu quero comer, mas eu dou uma reduzida. Estou sentindo que a barriga está crescendo, dou uma caminhadinha na praia. Ou seja, começo a remediar. De repente, você vai, faz exames e você está numa situação de saúde que você não consegue mais, só com uma dieta e um remedinho, voltar a ficar como você estava. Sim. Porque você rebentou muita coisa nessa caminhada. Aí você volta, de fato, a sentir a dor. Porque nós temos que lembrar que a carne, ela está o tempo todo lutando contra o espírito. Sim, sim. Então, se você deixa de vigiar, se você deixa de fazer a sua disciplina espiritual que precisa ser diária, se você começa a se enganar e a remediar situações, aquela paixão que estava mortificada, ela vem, ela volta, porque você é humano.
Quando a gente fala do apóstolo Paulo, é também uma questão de carne, mas é um pouco diferente. Porque o apóstolo Paulo, quando ele fala para a igreja lá de Corinto, que ele escreve aos Coríntios e que ele fala sobre a questão do espinho na carne, ele antes vem falando sobre outras coisas, ele vem tentando colocar para eles uma validação dele quanto apóstolo, porque o pessoal estava dizendo assim, não, isso aqui não é apóstolo não, da paz de Deus, isso aqui era perseguidor de cristãos, isso aqui matou foi muita gente, vocês são, né, não façam isso não acreditem nesse homem não. Assim estava a igreja, né? Paulo escreve a primeira carta orientando sobre a vida deles, dizendo para os coríntios que eles precisavam cuidar melhor sobre a sua conduta, né, em relação à vida deles e Deus, a conduta moral deles, enfim, aquilo que a gente já sabe. Na segunda carta, ele precisa fazer uma defesa. E ele se incomoda muito com isso. Ele vai dizer assim, eu não precisaria falar, mas eu tenho que dizer para vocês que eu sou um apóstolo da parte de Deus. Eu subi ao terceiro céu, eu tive com o Senhor e vi coisas com o Senhor que eu não posso falar aqui. Aí ele poderia ter parado bem ali, né, o apóstolo Paulo, mas ele não para. Ele vai dizer assim, mas para que eu não ache que sou eu que sou o cara, eu tenho um espinho na carne, que eu já pedi 3 vezes para o Senhor tirar. Mas o Senhor disse que não, porque só a graça dele é que bastava para mim. E deixa eu dizer para vocês, ele está certo, porque Paulo, como fruto do relacionamento dele com Deus, ele entendeu o não do Senhor, ele não reivindicou, como algumas pessoas pregam hoje, reivindica, ele não fez nada disso. Ele entendeu que havia propósito nesse não. Isso é fruto de relacionamento, de maturidade, de santificação. Né? Ele entendeu o porquê do não e ele fala isso lá na carta. Ele diz que é para que eu não ache que eu sou o cara. Exatamente. Que é para que eu não ache, que é para que eu lembre o tempo todo que quem faz é Deus, que sem ele eu não sou nada, que quem opera é ele. Então são perspectivas um pouco diferentes, mas que também falam sobre a carne. Exatamente, exatamente isso que eu estava falando. Isso. Tem dores que são para sempre. Sim. E nós precisamos Se você não tiver entender cuidado, isso. Na verdade, para Então, nos não, eu lembrar, digo para nos nossa, lembrar né, essas a nossa dores, condição, né? Exato, Sim. exato. Para nos lembrar a nossa condição. Olha, nós somos muito fáceis de ser envaidecidos. Nós somos muito fáceis de sermos estragados. A gente tem que ter muito cuidado o tempo todo. É verdade. Porque, caso contrário, se esse autoexame não for diário e real, no qual você diz, nossa, Juscelene, hoje, por favor, você não refletiu aquilo que você vem aprendendo sobre mim. A forma como você agiu, não é... Ó, vamos lá. Então, qual é a casa aqui que eu tenho que voltar, que eu avancei, que eu estou achando? Isso é relacionamento. Sim. Por isso que não é ritual. Processo de santificação, a gente não pode confundir. Ele não é um ritual que você faz e aí você vai ser santo ou você vai estar crescendo em santificação. A gente está falando de relacionamento de vida. E é por isso que ele tem o seu desafio. Porque a tendência que nós temos é de começar algo e depois deixar. Já viemos do ritual, né? Exatamente, já passou. Não é o tempo dos rituais. Não é, e no período, no Antigo Testamento, sobre isso, existia um porquê. Sim. Existia um processo educacional para o povo de Israel, existia uma pedagogia em tudo aquilo ali. Sim. Inclusive, existia uma questão medicinal também para eles, do período que eles viviam, o local que eles estavam, o porquê de cada uma das coisas e orientações que o Senhor dá naquele tempo para eles. Assim como ele faz hoje conosco, através da sua palavra revelada e através do nosso relacionamento com o Senhor. Ele é um estrategista de plano perfeito, né? Exatamente. E realmente extremamente educador. Mas, Gil, deixa eu te perguntar o seguinte. Eu não estou fazendo nada de errado. Então eu sou santo. Existe neutralidade na vida espiritual? Pois é, esse é o maior engodo de Satanás. Então, é algo que a gente precisa deixar muito claro aqui. Não existe neutralidade. Não existe neutralidade. Nós sempre estamos sendo cheios de alguma coisa. Não existe assim, ó, eu não li a Bíblia, eu não orei essa semana, eu não tive tempo, eu tô com minha poupança feita. Sabe? Pois é, porque dias atrás eu avancei os capítulos da jornada bíblica que a gente está fazendo na igreja, estava lá para eu ler tanto naquele dia, eu li muito mais, né? Então, tô com crédito, posso ficar alguns dias sem fazer a leitura, né? E eu acho que, assim, eu não me alimentei, mas também eu não olhei para nada da carne, não se engane. Não se engane, isso é engodo, não se engane.
Você está sempre alimentado com algo. Ou você está sendo alimentado pelo espírito ou pela carne. Só que a carne ela tem uma sutileza absurda. A carne não vem de forma escrachada como a gente acha que é. Ah, ela só está posta se acontecer isso, isso e isso. Não, ela chega muito antes. Com o olhar, com o cheiro, com a música longe que você ouviu. É muito mais sutil do que você possa imaginar. Pergunte para qualquer pessoa que caiu. Se ela não sabe o exato momento que ela deveria ter feito outra escolha. Ela sempre sabe. Ela pode até não querer falar, mas ela sempre sabe. Porque sempre chega o exato momento que você diz assim, se naquele dia eu não tivesse feito aquilo, eu não tivesse respondido daquela forma, eu não tivesse ter dado aquela olhada mais longa, eu não estaria na situação que eu estou hoje. A gente sempre sabe. Só que na hora que você está lá, você acha que é nada, porque você se sente, né? Nossa, eu tô aqui, tô com crédito, já li várias passagens, tô à frente, tô, né? Então você vai lá e o Senhor vai te mostrando, porque o Senhor mostra. Gente, o Senhor mostra. O Senhor vai te mostrando, mas você já tá começando a ficar envaidecido pela circunstância, pela situação. Quando você vê, você já tá no abismo, você se distraiu. O crente não pode se distrair. Não existe. Mulheres não se distraiam com suas famílias. O seu primeiro ministério é o seu lar. É a sua casa. Se hoje quem está aqui nos assistindo é uma jovem que ainda não casou, mas a casa dela também é ministério, como filha. Quantas mães estão solitárias em seus lares porque os seus filhos não estão sendo de fato a herança que precisam ser, porque existe uma resposta a tudo aquilo que a família faz. Cada um tem o seu papel a cumprir no lar. E se você já é casada, não se distraia. E quando eu falo, gente, não se distrair, eu não estou falando só de vigiar a conduta de marido, não. Estou falando por você. Sim, é por você que eu estou falando. É a sua vida com Deus, é a sua vida de oração. É aquilo que você precisa fazer que ninguém vai fazer no seu lugar e que às vezes você está sendo aí vendida pela preguiça. Pela preguiça. E eu não estou falando preguiça de atividade doméstica, gente. Eu estou falando preguiça de ser esposa. Preguiça de ser cuidadora, preguiça de ser intercessora. Nós, quanto mulheres, precisamos ser intercessoras do nosso lar. E os homens que estão nos ouvindo? E aos homens que estão nos ouvindo agora? Precisam assumir o sacerdócio do seu lar. Precisam ser sacerdotes. Precisam ser, porque tem muitas mulheres com seus maridos em casa e estão tendo que assumir o papel de sacerdotisa do seu lar. Porque na verdade, os homens não estão fazendo. Tem muito isso acontecendo. Né? Isso é pauta para um outro programa. É verdade. Porque se a gente for adentrar nisso, né? Eu sempre tenho conversado com o Daniel sobre isso, sobre a gente viver uma geração em que realmente o homem ele não olha para o seu sacerdócio, né? E existe muitas mulheres realmente ocupando esse espaço vazio que ela encontra. Porque alguém... tu disseste... se a gente não está sendo alimentado pelo Espírito, a gente está sendo alimentado por alguma coisa. Da mesma forma, se o espaço está vazio em casa, a mulher ocupa porque alguém tem que ocupar o espaço da condução, né? E olha, Grazi, dentro do tema que nós estamos falando, olha, a mulher precisa santificar o seu lar, assim como o homem também. Quando eu falo sobre a questão do sacerdócio no lar, que é fruto de compromisso, de maturidade, de fato, com o Senhor, que só vem dentro de um processo de santificação, de ser separado, de fato, seguir ao Senhor, obedecer a Deus. Quando eu estou falando isso, eu não estou falando de dinâmicas familiares, porque às vezes as pessoas confundem. Porque dinâmica familiar, o nome já diz, ela é familiar. Às vezes o que funciona na tua casa não funciona na minha. Sim. O que funciona na sua não funciona na minha. Talvez você jante todos os dias, na minha casa talvez não se jante, assim sucessivamente. Talvez seja normal para você só dormir com a louça lavada e talvez para a Graça seja tranquilo, que eu sei que é o contrário, né? Para a Graça talvez seja tranquilo, sabe? Guardar aquela louça ali, não sei por que eu achei isso. Guardar aquela louça ali no dia seguinte lavar. Um analista comportamental na mesa. Sabe? Então, assim, o que eu tô falando é que eu não estou me referindo à dinâmica de lares, embora tenhamos que ter cuidados também sobre isso, mas não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre santificação, sobre sacerdócio, sobre ser testemunho vivo no seu lar, sobre ter intencionalidade com os seus filhos, sobre orar pelos seus filhos e com seus filhos, sobre ler a Bíblia com eles, sobre orientá-los no caminho do Senhor, sobre ouvir a rotina do seu filho na escola, ouvir o que aconteceu lá e orientar o seu filho sobre como se posicionar no mundo em que ele está. Isso é exercício de sacerdócio. Agora, isso não vem subitamente.
Acordei hoje, quero ser sacerdotisa do lar, se for necessário, mas na verdade esse papel é do homem, quero ser o sacerdote do meu lar. Acordei hoje assim. Olha, Sinara, hoje eu vou ser sacerdote desse lar. Não é assim que funciona, porque a gente volta para o processo da santificação. Porque se não tiver uma caminhada com Deus, eu não posso dar o que eu não tenho. Você não pode dar o que você não tem. Ninguém pode fazer isso. É verdade. A gente vai sustentar um fake durante algum tempo, mas tem uma hora que a casa cai. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Então, você já está falando aí para a gente sobre essas ações disciplinares, né, que nós precisamos ter. Né? Sim. É mais ou menos isso que nós entendemos, né? Nós precisamos ter. Né? E você poderia citar que ações nós podemos ter? Podemos citar, sim. Dentre as ações disciplinares, nós temos, assim, eu gosto sempre de falar o seguinte, não existe efeito mágico religioso para que você, de fato, consiga alcançar êxito numa caminhada cristã. Existe um processo árduo, diário e vitalício. Mas não é fazendo 14 orações, não é lendo 20 vezes um trecho de alguma passagem bíblica, não. É o feijão com arroz que muita gente desconsidera e que ele é aquilo que realmente vai fazer diferença na tua vida. É leitura bíblica, é oração, é a prática de jejum como disciplina espiritual. Não é praticar o jejum somente quando eu quero alcançar algo ou quando vem a sombra uma vida, né? Uma desordem em minha vida, mas como rotina, como disciplina espiritual. Busca sistemática, né, diante do Senhor, entregar a sua vida, o prazer do seu corpo, se isentar de se alimentar durante um espaço de tempo e ali se dedicar à oração também nesse espaço de tempo, a leitura bíblica diária, e não é uma leitura de chave bíblica, de textozinhos curtos, não, é uma leitura da palavra, entender a história do povo de Israel, conhecer a Bíblia, a ação de Deus em toda a história. Isso é algo que você só conseguirá lendo e estudando. E não é só o lendo para cumprir uma leitura. Porque senão você vai só passar, vai terminar, não vai nem saber o que você estava lendo. Ainda mais se você tiver o perfil parecido com o meu, que o meu, se eu não estiver focado em algo que eu estou fazendo, eu posso estar fazendo isso, minha cabeça está em outro lugar. Né? Está em outro lugar. As pessoas brincam muito assim, o povo lá em casa faz assim, mamãe escreve quase todas as pregações. Eu digo, é para manter o foco. É para manter o foco. Assim começou na minha vida. E aí virou um ato disciplinar tão constante, um hábito, que eu sempre ando com a Bíblia e com o caderno. Porque eu não consigo, ainda não consegui evoluir do caderno para ficar anotando, né, esboço de sermão no celular. Ainda não consegui. Mas até hoje eu uso o caderno. Sempre ando um caderninho. Na hora que começa a pregar, isso desde a minha adolescência. Começa a pregação, eu já estou abrindo o caderno, pegando ali a Bíblia e vou rascunhando. Para manter o foco no que está falando. Eu larguei para fazer isso é muito... mas é difícil, também é um processo difícil. Eu também, eu sento no culto e as pessoas devem achar assim, meu Deus, essa menina não presta atenção, essa mulher não presta atenção no culto. Mas não, eu tô ali escutando e fazendo esboço ali no meu bloco de notas, né? Uhum. Mas é um processo também. Eu não consegui ainda, eu tenho lá os meus cadernos que eu anoto sermões, não sigo uma estrutura, é para manter o foco, depois eu consigo fazer uma releitura daquilo. Essa é a minha forma. Você descobre a sua, mas só não deixe de fazer. Se você tem dificuldade, se quando você está ouvindo a mensagem, o devaneio, você vai-se embora dali, só fica ali os seus olhos olhando para o pastor. Mas você busque alguma forma. Eu estou falando de ações práticas. Práticas, sabe? Práticas. Atitudes práticas. Eu quero fazer o jejum, mas eu nunca lembro. Coloque na sua agenda. Coloque e bote para notificar, se for no seu celular, né, que você faz sua agenda, eu faço já a minha agenda no meu celular. Coloque lá um dia antes para notificar, não deixe de fazer. Não use a justificativa do eu estou ocupada demais e não consigo fazer, não use. Porque se você fizer assim, os anos passam muito rápidos, é muito rápido para o tempo passar. Quando você vê assim, seus filhos já cresceram, você não conseguiu construir experiências discipuladoras com os seus filhos, porque tudo isso está atrelado ao processo de santificação. Porque o processo de santificação não é você dar a resposta correta quando vem a adversidade, é você estar pronto para dar a resposta correta. E esse estar pronto é dentro dessa... Exatamente, né? Que vai te nutrir
para que na hora que vem a adversidade ou as situações que confrontam, né, que se confrontam diretamente conosco, você faça escolhas corretas ou tome decisões acertadas, baseadas não aí mais no teu eu, embora na hora ele grite, ou baseados na tua carne, embora ela grite, mas você olha assim e diz, não. Eu já vi situações na minha vida que a minha carne gritava por uma coisa, mas gritava, mas já vivi depois de muitas escolhas erradas. E de que, sabe, a carne gritava, houve um tempo de dor, de caminhada com o Senhor, e chegou o momento que a carne gritando para eu fazer uma coisa, mas eu sabia que Deus estava agindo. E o que o Espírito Santo do Senhor dizia no meu coração era, fica quieta, porque sou eu que estou fazendo. E naquela situação não era tão simples ficar quieta. A vontade era zero. Era de tomar atitudes, e aí vem o meu pragmatismo, é assim, vou fazer lá, né? Essa era a vontade. Cheguei a desenhar mentalmente até, né? Mas desenha. Mas eu disse, vou obedecer. Fácil não foi. Mas eu pude ver os frutos disso, dessa atitude na minha vida e na vida da minha família. E é incrível como a gente vê o fruto. Vê. É incrível como esse processo mesmo de dor, que você não entende naquele momento, de negação, que o não de Deus dói mesmo, de instrução, de correção, de exortação, mas quando você obedece, você vê o fruto acontecendo. Mas Gil, a gente está falando de um processo que não é fácil, que é difícil, sim. Isso já foi colocado, né? Principalmente na nossa sociedade, que é extremamente individualista, que busca o tempo inteiro o sucesso, que busca todo o centro no eu, né? De forma... Eu sei que você já falou sobre as medidas aí disciplinares, enfim, mas como eu vou trilhar um caminho de santidade com mais facilidade? Eu sei que você já falou de várias, né, já deu várias orientações, mas para quem não tem a familiaridade mesmo, como que eu busco um caminho de santidade com mais facilidade, ou com menos dificuldade, né? Com menos dor, né? Pelo menos com menos dor. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao 16, diz o seguinte: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir com equilíbrio. Ponham toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. O caminho talvez menos difícil, né, e com certeza bem mais leve, é a obediência. É a obediência. Porque se não trilharmos um caminho de obediência diante do Senhor, se não experimentarmos o que significa obedecer a Deus, porque às vezes a gente escuta muito, canta muito, lê a respeito, mas na prática chega o momento que é a hora de obedecer, que a gente diz: ah, Senhor, tua graça me basta. Sim. Não, Senhor, derrama tua graça aqui, porque eu, olha, já estou aqui fazendo, sabe? E como igreja? Senhor, é só misericórdia. Não, Deus me conhece, Ele sabe como eu sou. Então, isso não é novidade para Ele. É bem isso. Então, assim, ó, Senhor, você me ama, né? O teu amor por mim é incondicional. E aí, o que é que faz isso? Quando você deixa de obedecer, Deus sai do centro da tua vida, volta para aquilo que já falamos, sobre a questão do homem natural, espiritual e carnal, que o apóstolo Paulo já falava, inclusive foi para a igreja de Coríntios, né? Então, foi para lá. Quando ele falou sobre isso e explicou, ele está falando de condições de posicionamento. Ele fala do homem natural, que é aquele que não conhece a Deus, que nunca teve uma experiência com o Senhor, que não reconheceu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas ele fala do homem que já viveu a experiência com Deus e que se coloca na condição de homem espiritual, porque o Senhor Jesus é o centro da vida dele, das suas ações. Mas ele também fala depois sobre o cristão carnal, né? E ele vai explicando o apóstolo Paulo sobre essa condição do cristão carnal, e por isso esse cristão carnal tem dificuldade de se relacionar e de conhecer melhor ao Deus a quem ele serve, porque ele vive uma vida regida por escolhas de desobediência, escolhas que o distanciam do Senhor, né? Então, obedecer a Deus, entender o que é obedecer é importante.
Mas é vital tomar a decisão de obedecer. Sim. Não é só eu conheço a palavra, mas eu preciso de uma vida de obediência. E aí é a hora que corta a carne, né? E ninguém nunca ouviu falar de um corte que não dói. É verdade. Nessa pergunta de Grazi, a gente fica pensando, né? Essa Sim. questão do... Ela falou sobre o sucesso, ser infalível, e muitos de nós temos essas dificuldades, né? Às vezes de abrir o coração e dizer. E nesse sentido, o que fazer? Como nós podemos ter esse caminho de facilidade, né? Buscando, de repente... Enquanto igreja, né? Ajuda. Aí, como Sim. igreja, enquanto igreja? Sim, quando a gente fala sobre a obediência e quando a gente fala sobre tomar a decisão de obedecer, e quando a gente fala sobre crescer, a gente está falando de um caminho que é desafiador e que nós não podemos desistir e que por vezes nós iremos errar. Então, quanto igreja, entendemos que o processo de santificação, ele também é um processo no qual eu posso te ajudar e você pode me ajudar, aí nós estamos falando sobre algo que a gente quer, um termo antigo e eu gosto muito, que é sobre companheiros de jugo, e que hoje um termo mais moderno que se aplicaria seria a mentoria, né? Ou o mentoreamento. Né? Mas, quando eu falo do companheiro de jugo, eu estou falando daquele ser imperfeito que se junta comigo, que também é imperfeito, e que nós vamos prestar contas um com o outro, para que assim eu tenha alguém para testificar, alguém para me ajudar nessa autorresponsabilidade e juntos caminhar e crescer no relacionamento com o Senhor, porque é necessário. O maior desastre numa caminhada cristã é acharmos que somos autossuficientes. Isso é desastroso. Por quê? Porque o nosso coração é enganoso. Porque a nossa mente pode produzir coisas e elaborar situações que, na verdade, não são reais. Porque o envaidecimento, né, ele é assombroso e ele é maléfico para as nossas vidas. E quando eu tenho o outro, que também não é perfeito, porque não adianta você buscar, não, já que eu quero um companheiro de jugo, eu preciso buscar alguém que seja super santo, né, para poder me ajudar. E, na verdade, precisa ser uma caminhada, obviamente que eu tenho que buscar alguém com maior maturidade do que eu, é Sim. claro, porque eu preciso aprender com esta pessoa, mas eu tenho que saber que essa pessoa pode me frustrar na caminhada. Que essa pessoa pode falhar comigo, porque ela é humana, mas ela não perdeu o valor dela para a minha vida. Sim. Então, quando a gente fala de deixar mais suave, eu falo de obedecer ao Senhor e eu falo de prestar conta com o outro, de estar com o outro. Então, se você, mulher, ainda não tem uma companheira de jugo, que é nessa situação, minha gente, só para deixar claro, né? Mulheres com mulheres, homens com homens, tá? Então, companheiros de jugo, você busca uma outra mulher temente ao Senhor, que possa te nutrir, que possa mentorear e cuidar de você, para a qual você poderá prestar conta, poderá se despir no sentido de que, não, eu não preciso fingir, eu não preciso mostrar para ela que eu estou bem. No dia que eu não estou bem, eu posso dizer para ela que eu não estou bem. Que seja leve, né? Que seja leve. E que ela, por isso que tem que ser uma pessoa que tem algumas casas, né, avante da minha, para que ela possa me ajudar. E tão logo serei eu que irei ajudar outra. Porque nós não somos só depositários. Sim, a gente claro. não é só alguém que recebe, né, de outro. Não. Exatamente. Nós estamos o tempo todo sendo preparados e preparados para servir. Logo, quando você encontra a sua companheira de jugo, a pessoa que está ali junto com você, que é aquela que acorda na madrugada, te liga e vocês oram juntas, é aquela da qual, quando acontece um problema na tua vida, é uma das primeiras, não sei se é a primeira, mas uma das primeiras pessoas que você quer buscar para orar com você, que você quer ouvir uma palavra. Voz, né? Exatamente. E é aquela que quando você diz, nossa, eu acho que eu tô vacilante, é alguém que você pode sentar junto e dizer assim, olha, fiz besteira, eu quero te dizer aqui que essa semana aconteceu assim, assim, essa mulher vai se ajoelhar contigo, vocês vão orar juntas, você vai pedir perdão a Deus, você vai confessar para ela, então por isso você vai formar elos, e logo, logo é você que vai estar dizendo assim, eu preciso abençoar uma outra mulher que está começando a caminhada, que vai talvez ali passar por algo semelhante ao que eu estou passando, e eu preciso nutri-la também. E assim vai até o Senhor Jesus voltar, até a gente chegar na glória. Meu Deus, é sempre bom, gente, é sempre maravilhoso. A gente está chegando no final, ao final mesmo, e eu fico
eu fico pensando, a gente poderia ficar aqui mais 1, 2, 3 horas, Com certeza. não é, Sinara? Sim. A gente poderia ficar aqui falando e falando, Verdade. porque é sempre muito bom falar dele, É. é sempre muito bom falar do meio dele e com o povo dele, né? É sempre muito bom a gente estar junto e discutir e aprender. Mas eu não posso deixar de fazer a nossa última pergunta, que vai muito na resposta do que é o nosso tema de hoje. Gil, qual o padrão real de santidade? Qual o padrão real, né? O que é legítimo, né, no processo de santificação, né? E eu digo a vocês uma palavra, né, que é da Bíblia, que é um versículo que vem sempre ao meu coração. Humilhai-vos, né? Humilhai-vos sobre a potente mão do Senhor. Outra vez eu digo humilhai-vos. Nós precisamos entender que não somos nada diante do nosso grande eu sou. Não somos nada diante de Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Amém. Um padrão real de santificação é aquele que reconhece a soberania do Senhor sobre a sua própria vida, que reconhece que sem Deus nós não somos nada e nem conseguimos chegar a lugar algum, e que todas as coisas que acontecem em nossas vidas não são por acaso, não existe acaso, tudo tem intencionalidade e propósito. Tudo aquilo que o Senhor nos faz caminhar, mesmo que seja passando pela pedagogia da dor, mas tudo aquilo que o Senhor nos faz caminhar é para o cumprimento de um propósito, que primeiramente honra e glorifica o nome dEle, e que também nos edifica, nos transforma e nos faz ser, diante de todas as nossas limitações, mulheres de honra nas mãos do Senhor, apesar de nós mesmas. Amém. Amém. Gente, Amém. que bênção, que bênção, que Glória a bênção Deus. mesmo. Glória a Deus. Eu peço a Deus que tudo que a gente conversou aqui, a começar de nós, toque corações Amém. e frutifique Amém. na mente de tantas mulheres que têm nos assistido e tantos homens também, porque nós temos homens nos assistindo. Nós ficamos por aqui com aquele gostinho de quero mais, mas a gente ainda tem BoaCast Mulher. Aguardem, porque a gente volta. Até lá.